Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós vamos estar explorando um exemplo dividido em células. No vídeo passado meio que a gente já fez isso, tá certo? Onde nesta célula aqui, nós tivemos a variável que eu chamei de soma, que recebeu o valor mais 2, e na célula de baixo nós imprimimos esse valor. Eu até apaguei as saídas aqui, mas vamos executar de novo, repetir só essa partezinha final. Então, eu coloquei aqui na célula, apertei Run, executou, venho aqui, imprimo, ó, como era esperado, 3. Ó, professor, como é que você faz para apagar essas saídas? Você vem aqui em Kernel e vem aqui, ó, Restart Clear Output, certo? Aqui, Kernel, e clica aqui. Então, ele vai demorar um pouquinho e vai apagar todas as saídas. Você quer dar uma limpada nas saídas do código, tá certo? Você pode fazer isso, beleza? Então, gente, aqui eu tenho um exemplo um pouco mais aprofundado, certo? Você não vai precisar entender todas as partes desse exemplo. A gente vai estar falando sobre praticamente tudo que está aqui nesse curso, certo? Se você quiser, você pode ir avançando mais aulas aí, que você vai ver que eu não estou mentindo. Já está o curso todo pronto, né? Você pode ir só lendo, né? Eu já falei que o Jupyter tem essa funcionalidade, é um livro interativo, então você pode ir lendo e vendo todo o curso aí, não precisa assistir os vídeos. Mas olha só, eu tenho aqui um código particionado que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, eu vou gerar uma lista de números. Esses números vão variar de 1 em 1, começando do 1 até o 10. Depois, eu vou percorrer essa lista imprimindo todos os números pares presentes nela. Então, nesta primeira célula, eu vou criar esse objeto. Uma lista, na verdade, em Python é um objeto. Eu até coloquei aqui. Ó. Em Python, listas são estruturas de dados que nos permitem armazenar e organizar informações de uma determinada maneira. Considerando a lista acima, podemos, por exemplo, buscar e imprimir todos os números pares presentes nela. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Então, primeiro vamos armazenar esse objeto na memória. Aqui com o Run. Olha só, você deve ter notado que eu dei um nome aqui, como eu fiz aqui com soma, no vídeo passado. Botei aqui o igual, beleza. E aqui eu tenho um comando que a princípio parece um pouco complicado. Mas esse list aqui, ele transforma esse objeto aqui numa lista. O que é uma lista? Vamos imprimir, já que foi gerado, eu vou lhe mostrar aqui mais especificamente. Ó. Uma lista é um objeto que primeiro vai ter um colchete principal e dentro elementos separados por vírgula. Essencialmente isso é uma lista. Você vai ver que tem outros objetos, outras formas de armazenar dados, como um conjunto, que são os sets, os dicionários, os dicts, e aí as tuplas. Então tem vários objetos, várias formas de você armazenar dados. Uma delas é por meio de lista. Então aqui eu tenho um list que transforma esse objeto que vai ser gerado aqui pela função range, numa lista. O que acontece? Aqui eu tenho 1 e 11. Aí você falou, professor, não seria interessante ser 1 e 10, Pela lógica, se eu quero gerar de 1 até 10, a função deveria ser assim. Só que quem pensou a função não pensou dessa forma. Então o programador que fez ela falou, não, é de 1 até o inteiro anterior. Então eu boto 11 aqui, mas ela só vai até 10. Tá certo? Então os objetos gerados aqui é de 1 a 10. Então a gente já viu que a lista deu certo. Saiu o que a gente queria, inteiros de 1 a 10. Agora, nesta célula aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma estrutura de repetição, o for, ele vai percorrer os elementos desta lista, certo? Que eu chamo aqui de lista números, e vai, ao percorrer, ele vai depois verificar se o resto da divisão de cada um desses número aqui, que eu coloquei, eu chamei de número, poderia chamar aqui de x, mas eu teria que mudar todos esses 3 aqui, tá certo? Então, para cada objeto aqui, cada elementozinho dessa lista, ele vai verificar o resto da divisão por 2, que é o porcento 2, e verificar se dá igual a 0. Note que aqui eu tenho igual duplo, a gente vai falar sobre ele também. Então, você tem o igual de armazenamento, que é esse, e o igual de checagem, que é esse. Ele devolve uma espécie de valor booleano. Se for verdadeiro, você vai entrar dentro da estrutura condicional. Isso é a estrutura condicional, quem sabe programação entende. Quem não sabe ainda, não se preocupe, a gente vai chegar lá. E aí, depois que for, que ele percorrer e ver que esse número ele deixa resto zero quando dividido por 2, que é uma forma de você verificar se o número é par, você divide por 2. Se o resto é zero, ele é par. Aí você imprime o número nessas condições. Então veja que o código aqui está todo comentado, beleza? Então assim, é só você ler com calma. Então, uma vez que eu já sei quem é a lista, eu vou executar essa célula e vamos ver o que sai. Saiu isso aqui. 2, 4, 6, 8 e 10.
Em alguns casos, né, a gente, quando está aprendendo a programar, a gente costuma querer fazer o código completo numa célula só. É possível fazer? Sim. Por exemplo, vou botar aqui abaixo, né, a divisão. Depois eu vou ler esse texto aqui, eu vou lhe dizer por que particionar o código é interessante. Né? Então, ó, vou colocar primeiro para criar a lista e logo em seguida, né, na mesma célula, ele já vai gerar essa saída aqui. Ó. Como eu sei que rodou corretamente, eu posso fazer isso, juntar tudo numa célula só. Pronto, deu a mesma saída. Mas qual a vantagem ou a desvantagem de cada um desses casos? É o seguinte, particionar o código em pedaços nos ajuda a evitar um erro complicado de programação, que é o erro onde o seu código roda, mas ele não dá a resposta que você quer. Porque tem erros que são apontados pela linguagem. Por exemplo, você bota aqui na hora de digitar aqui, você bota, sei lá, 11.2, né? E dá run, né? E executa, ó. Ele deu um erro. Ele disse para você o erro. Isso aí a gente vai fazer, mais à frente vai falar sobre esses tipos de erro. Então aqui você fala, ó, qual foi o erro? Aí você, ó, float é um objeto que não pode ser interpretado como inteiro. Porque esse número aqui, né, o 11.2, ele é um número de ponto flutuante, né? Aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Então, você teve o erro apontado, então é mais fácil você corrigir. Por outro lado, se você não tem esse erro apontado, seu código roda, mas não sabe o que você quer, e ele é muito grande, o que, é que você faz? Pô, você tem que voltar olhando cada pedacinho dele. Se você particionou, você vê, pô, o erro pode ser o seguinte, ó, não saiu 2, 4, 6, 8 e 10, como eu pensei, que são os números pares dentro dessa lista, saiu outra coisa. Aí eu falo, talvez eu gerei a lista errada. Mas observe que eu gerei ela e imprimi, eu já vi que a lista não está errada, então o erro pode estar nessa parte. E se dessa parte que eu pegasse esses números pares e fosse verificar uma outra condição, e uma outra condição. Então se eu jogar isso tudo numa célula, e o meu programa rodar e der um resultado incorreto, eu não sei onde é que está o erro. Já aqui, se eu tenho um código particionado, eu vou executando cada pedaço, eu vou vendo, essa entrada aqui produz essa saída, beleza. Essa saída aqui deve produzir, ou, né, que vai se tornar uma entrada, né, de outra parte, vai produzir essa outra saída e tal. Então eu consigo percorrer o código com mais facilidade, beleza? Eu vou aqui, gente, recortar essa célula, porque lá no vídeo, ou no vídeo não, no GitHub, eu vou estar colocando isso aqui. Aí se você estiver assistindo o vídeo, você próprio pode criar essa célula. Como é que você faz para criar? Você aperta aqui o mais, ó, cria uma célulazinha, mas também você pode recortar uma célula, ou seja, sumir com ela, beleza? Quando eu falo sumir, é sumir mesmo, não tem Ctrl Z. Eu vou pegar as duas células que eu criei aqui agora, ó, e vou recortá-la. Pronto. Cuidado para você não recortar uma célula, porque não tem volta esse processo. Então, como eu mencionei, né, essa divisão em células facilita o entendimento das diferentes etapas do código e nos auxilia a identificar como cada parte contribui para o resultado final. Porque a programação, gente, é isso. Hoje em dia os programas são gigantes. Então, se você não particionar bem o seu código, né, não entender como cada etapa contribui para o resultado final, se você cometer um erro num código que tem lá 10 mil linhas, poxa, velho, aí você está lascado mesmo, tá dentro d'água. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.